Me diz se você se identifica como alguém que, por mais que se esforce, parece que a sua vida financeira não muda de verdade. E a razão de você se sentir assim é, antes de mais nada, a forma como você foi ensinado a fazer dinheiro. Principalmente na nossa cultura no Brasil, o que a maioria das pessoas acredita até hoje, que é apenas através do trabalho duro que se faz dinheiro. E no decorrer da vida, em meio às verdades da sociedade, a gente vai se levando pela maré, sem se perguntar profundamente se isso faz algum tipo de sentido. Quando você sente essa estagnação financeira, a raiz desse sentimento vem da identificação com um personagem ao qual você adotou como sendo você. Você foi vivendo através desse personagem que acredita que o trabalho duro é o que vai fazer você ter alguma recompensa. E quando você se dá conta, a única recompensa que você teve foi uma grande exaustão emocional, física e energética. Você vai precisar trabalhar duro sim, mas agora para alterar essa crença e criar uma nova identidade. Um alguém que acredita que fazer dinheiro é tão simples como 2 mais 2 são 4. Gente do céu, atire a primeira pedra quem nunca fez alguma compra por impulso. Eu do passado comprava tudo. Aparecia na minha frente, eu comprava. Bastava uma amiga falar de alguma novidade na área, eu já ia lá correndo, comprava. Além de tudo que a gente vê na mídia, o último modelo do iPhone, era o Nike Molas da época, a bolsa do momento. E eu até recebia um salário legal naquela época, mas eu me matava para trabalhar, para pagar as férias em algum lugar incrível. E claro, em 12 vezes. Eu ganhava bem, mas a mesma proporção eu gastava. Quanto mais eu trabalhava, mais eu gastava. Parecia que eu estava numa esteira, rodando sem sair do lugar, bem estilo corrida dos ratos. Mas em algum momento eu percebi que alguma coisa não estava dando muito certo. Eu vislumbrava assim novos resultados, mas eu sabia que tinha que mudar alguma coisa em mim para que a minha vida financeira mudasse. E aí eu comecei a observar o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro. Nessa época, eu trabalhava como gerente de um banco e a carteira de clientes que eu atendia era, na maioria das vezes, grandes investidores. Eles tinham sempre mais de 1 milhão aplicados. E aí eu comecei a observar as histórias que eles contavam quando eles iam lá na agência. Ao invés de ficar socando goela abaixo o produto financeiro, eu comecei a entender mais um pouco da história deles e identificar os padrões. E por outro lado, também comecei a observar o comportamento dos meus amigos. E aí eu comecei a perceber a discrepância na mentalidade entre esses dois grupos. E foi quando caiu a ficha. E eu comecei a perceber que eu nunca tinha parado para entender verdadeiramente sobre o que era o dinheiro. Como aquelas pessoas tinham aquela grana toda, o que eles fizeram para construir aquele patrimônio. E aí, a primeira conclusão que eu cheguei foi que essas pessoas, elas pensavam e elas agiam de forma totalmente diferente da maioria das pessoas. E eu lembro até o caso de um cliente que na época ele tinha aplicado mais ou menos 1,5 milhão comigo. E ele ia de ônibus para a agência. Era um senhorzinho, tadinho, bem queridinho assim. E eu até entendo que a gente tem que ter equilíbrio, né? Mas uma coisa que eu realmente observo até hoje nos modelos que eu venho estudando é que eles não esbanjam ostentação. Eles dão o valor devido às coisas, sem nenhum exagero. E enfim, foi a partir daquele momento que eu comecei a plantar a semente do desejo de fazer dinheiro. Mas aí, em decorrência da vida, eu acabei me mudando de país, eu priorizei outras coisas que foram muito válidas, até inclusive para eu estar aqui hoje. Mas, em alguns anos para cá, eu comecei a voltar a alimentar esse interesse pelo dinheiro e comecei a estudar e me relacionar mais profundamente com ele. Então, uma das primeiras decisões que eu adotei foi reduzir os meus investimentos mensais. Hoje, eu compro o que eu preciso. E isso também é um excelente exercício para desenvolver a disciplina. Eu reduzi também as horas que eu vendo o meu trabalho, por assim dizer. E eu criei uma rotina de estudos para desenvolver novas habilidades.
Hoje eu gerencio 100% do meu tempo. Todas as decisões que eu tomo, eu sempre avalio se isso vai me aproximar ou não do objetivo que eu coloquei como meta para mim. E finalmente eu dei vida nesse canal também, que é uma maneira que eu encontrei de dividir os conhecimentos que eu venho desenvolvendo e de uma certa forma eu espero que isso sirva de repente para ajudar alguém. Hoje, basicamente, o meu único hobby é a academia. Eu entendo que quanto maior for o sonho, menos distrações a gente permite entrar nas nossas vidas. A maior força humana é a necessidade de ser constante com quem a gente acredita ser. Você pode pensar que você é rico, mas se a sua programação lá na camada mais profunda do seu ser, que é o nosso subconsciente, a imagem que você tem de você mesmo é de uma pessoa limitada, que gasta sempre mais do que ganha, que vive no modo de sobrevivência, o seu cérebro ele vai boicotar qualquer tipo de mudança que você queira fazer. E para confirmar isso, é só você dar uma leve analisada nos seus resultados, que eu imagino que eles não devam estar muito bons, porque senão você não teria clicado aqui nesse vídeo, né? Tá, e como é que a gente muda esse jogo de uma vez por todas? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre como o cérebro opera através de uma programação, que inclusive aconteceu antes mesmo da gente vir para esse lindo mundo. Uma coisa importante para eu dizer aqui é que as primeiras vezes que você tem contato com esses tipos de informação, parece que é uma coisa de outro mundo, mas na verdade não é. Isso, na verdade, meus queridos, é ciência, ciência real. Existe uma parte nossa que opera automaticamente, que é o nosso sistema nervoso autônomo. Ele é o mesmo mecanismo que é responsável, por exemplo, pela sua digestão, por fazer seu cabelo crescer, seu coração bater, você respirar, entre outras coisas. E esse mesmo sistema, ele opera como um computador. Você provavelmente nunca parou para se perguntar como é que essas funções foram instaladas, como que isso funciona. E é aqui que entra o pulo do gato. Nós somos seres complexos. Quando se fala em autoconhecimento, é aqui que a maioria das pessoas se engana, achando que o autoconhecimento é sobre saber coisas de que você gosta, coisas que você não gosta, e geralmente muito focado aqui no plano material, mas é preciso a gente fazer um mergulho numa camada mais profunda para poder entender você como um ser humano. Por exemplo, todos nós viemos com uma personalidade distinta. Depois, se você quiser, eu super recomendo você dar uma pesquisada nisso. Tem um teste que chama Eneagrama, que você pode fazer, é bem interessante, ele fala dos tipos de personalidade, porque isso também influencia diretamente na forma como você vai lidar com o dinheiro. Antes de mais nada, é preciso se dedicar a entender a gente enquanto ser humano. E entre uma somatização de comportamentos, hábitos, ambientes, que inclusive nem sempre foram necessariamente consentidos por nós, acaba que eles geraram uma autoimagem interna. Então, por exemplo, você pode já ter vindo de um histórico onde os seus pais eles não sabiam lidar muito bem com o dinheiro. Aí você passou por outras várias situações de escassez ao longo da vida. E isso foi fortalecendo essa sua autoimagem interna como uma pessoa derrotada, sem dinheiro, que dinheiro é difícil de fazer. E com essas informações, o seu subconsciente acabou direcionando a tua vida para pensar sempre na escassez, no que falta, ao invés de você focar em como fazer para ter mais dinheiro. Simples assim. Mais uma vez que você tem essa clareza, você expande a sua consciência sobre o dinheiro e a hora de agir. E Einstein tem uma frase que descreve muito bem isso. Ele diz: nós não podemos solucionar um problema pensando da mesma maneira quando a gente criou esse problema. O que fazer, pelo amor de Deus? Quero sair desse estado de escassez. Primeiro, você tem que aprender o mínimo sobre a história do dinheiro. Dinheiro, as pessoas financeiramente livres interpretam ele apenas como um pedaço de papel. Ele é, na verdade, um intermediador de valor entre duas pessoas. Uma que queira vender alguma coisa e outra que tem um interesse em comprar isso. O dinheiro, gente, nada mais é do que energia. E as pessoas trocam essa energia entre si. Só isso.
Então, ao invés de você correr pensando nas notas, a partir desse entendimento, você vai correr agora atrás de conhecimento, de se tornar alguém que vibre a energia do dinheiro. Você deve aumentar a sua energia de forma que atraia pessoas que possuam o dinheiro e que estejam dispostas a pagar por aquilo que você tem a oferecer e tornar a vida delas mais fácil. Outra coisa extremamente relevante e que ninguém nunca fala pra gente é que nós somos parte de Deus. A gente habita na mente de Deus. E por consequência, a gente tem o mesmo poder criador dentro de nós. E isso é garantido para você desde que você veio para esse mundo. Todo mundo tem alguma coisa para oferecer para o todo. Não se esqueça disso. Então, a partir de agora, por um período, reduza o seu consumo com coisas desnecessárias. Faça uma planilha diária para monitorar os seus gastos. Isso vai te trazer clareza de onde você está gastando o seu dinheiro. Se você puder também, faça a opção de diminuir um pouco da sua jornada de trabalho, de maneira que você gere tempo para se reorganizar e investir em gerar valor para a sociedade. Esqueça a mídia social, distrações, aqueles seus amigos que estão mais quebrados que você, que não estão alinhados com a sua nova identidade, porque isso é desperdício de energia. Você está escolhendo desperdiçar a energia com coisas que só reforçam essa sua antiga autoimagem. Lembre-se disso toda vez que você sentir um impulso em cair nos velhos hábitos. Você tem que escolher mudar e se monitorar, especialmente nesse começo, para não se deixar levar pelo seu velho padrão mental. A partir de agora, se relacione com o dinheiro e com a abundância. Comece a estudar sobre isso, porque para que nós possamos evoluir é preciso gerar riqueza. O dinheiro está diretamente relacionado com o nosso lado espiritual, porque pensa o seguinte: se você está mergulhado em dívida, em preocupação, em distrações, você não consegue focar em ser grato por aquilo que você já possui. E ao invés de você focar na solução, você fica vibrando em sentimentos negativos, como o desespero, a insegurança. Você tem que fazer um compromisso consigo para mudar, porque o universo ele é abundante, existe recurso infinito, tem tudo disponível para todos aqueles que desejam se tornar a sua melhor versão nessa experiência de vida. Então transforme-se em alguém que gera riqueza, abundância, que gera emprego, oportunidade. Identifique as suas habilidades, no que você é bom, o que você gosta de fazer e começa agora mesmo a se desenvolver ao invés de ficar preocupado em como você vai pagar suas contas. Porque no final, sempre tudo vai dar certo, tudo é perfeito do jeito que é. Coloque isso na sua cabeça e tenha sempre em mente, invista em você mais do que você investe no seu trabalho. Por que você não doa toda essa energia do seu trabalho para cuidar da sua autoimagem, para investir em você mesmo? Pense nisso. Não esqueça que o dinheiro é apenas um pedaço de papel. Ele é apenas um símbolo. Invista em correr atrás de realizar os seus sonhos. Use essa experiência de vida para se tornar a pessoa mais incrível que você pode ser. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal e alimente a sua energia. Porque no próximo vídeo eu vou te revelar o erro invisível que afasta a riqueza da sua vida. E esse pode ser o ponto que está travando tudo aí para você. E mais uma vez eu agradeço demais a sua presença aqui e a gente se vê no próximo vídeo.